quero convidar você para abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. O tema dessa mensagem, irmãos, é o trono da graça. E eu não tenho nenhuma intenção nessa noite de pregar algo novo, algo que você nunca ouviu, algo totalmente diferente. Eu quero dizer para você que a minha intenção é realmente lembrar aos nossos corações aquilo que nós já sabemos, algo que nós já temos certeza, mas que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba dormindo no ponto, a gente acaba deixando passar, e a gente não usufrui por completo de algo que está disponível para nós, e a gente acaba usufruindo somente em parte do que Deus nos disponibilizou. Então, dito isso, eu quero ler o texto com você. O versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus inicia da seguinte forma: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero repetir o versículo 16, que diz o seguinte: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, como eu disse, o tema da palavra de hoje é o trono da graça. Mas muitas vezes quando a gente fala em graça, nós lembramos apenas da graça salvadora de Deus. Aquela graça que nos deu algo que nós não merecíamos, nos deu a salvação através da fé em Cristo Jesus. Essa é a graça salvadora de Cristo. Mas eu quero te dizer que o trono da graça, ele está disponível para nós. E ele não está disponível exclusivamente para que a gente nos limparmos dos nossos pecados. O trono da graça não está exclusivamente aonde ele está e com o acesso que a gente tem para que a gente se achegue até ele e simplesmente se limpe dos nossos pecados. O trono da graça, além de nos limpar dos nossos pecados, ele está disponível para que a gente evite de nos sujarmos com os pecados. Eu quero dizer para você que o escritor de Hebreus, ele está falando aqui sobre uma graça que é socorro em momento oportuno. Ele não está destacando uma graça que é a graça salvadora de Deus. Então, o que nos leva a concluir o seguinte: que o trono da graça, que a graça de Deus, não é um lava-jato onde eu posso me sujar que eu não posso me sujar com habitualidade e eu posso ir todos os dias até esse lugar para me limpar. Não é um lugar onde eu posso, consequentemente, cair no mesmo pecado e me chegar até ele para que eu possa ser limpo. O trono da graça, ele vai além disso. O trono da graça, além de te limpar, ele te impede de você se sujar. Amém? E é isso que o escritor de Hebreus está nos dizendo aqui no verso 16. Então, para dividir essa palavra, eu quero tocar em 3 pontos com vocês. Eu quero tocar no primeiro ponto, que seria o acesso ao trono da graça. O segundo ponto, o recebimento de misericórdia. E o terceiro ponto, que é achando graça em momento oportuno. E para que a gente possa nos achegar a esse trono da graça, o escritor de Hebreus nos diz que há uma maneira de a gente chegar até esse trono da graça. Não é uma forma qualquer, existe uma maneira certa de a gente chegar até esse trono para que a gente possa receber misericórdia e achar essa graça. E qual que é essa maneira? É o que nós vamos falar sobre isso no primeiro ponto. No início do versículo 16, o autor de Hebreus diz o seguinte: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Quando o escritor de Hebreus ele usa a palavra portanto, ele está usando uma conjunção. E o que é uma conjunção na nossa língua portuguesa? Uma conjunção é uma palavra que faz uma ligação entre orações, entre frases.
Então, o escritor de Hebreus, ele está utilizando uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo algo. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Por quê? E aí, essa conjunção nos mostra o porquê. Porque ele está ligando o versículo 16 aos versículos 15 e 14. E ali está a nossa resposta, o porquê nós devemos e podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. E se nós lermos os versículos 14 e 15 novamente, eles vão dizer o seguinte: que tendo nós a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, primeiro ponto, por que nós temos confiança? Porque Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que adentrou os céus. E depois disso ele continua dizendo o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha uma missão. A missão do sumo sacerdote é que ele tem que reestabelecer a comunhão de Deus com o seu povo, com o homem. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha um dia no ano para que ele pudesse adentrar na presença de Deus e oferecer um sacrifício, não só pelos seus pecados, mas pela sua família e por todo o povo de Deus. E ali era reestabelecido a comunhão de Deus e do homem. Mas perceba, o povo de Deus não podia adentrar a presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia fazer isso. Ele adentrava na presença de Deus, então ele oferecia expiação pelos pecados do povo. Só que agora, no Novo Testamento, após a morte de Cristo, ele se torna o nosso grande sumo sacerdote. Ele derrama o seu sangue perfeito naquela cruz, e através do sangue de Cristo, nós temos acesso diário à presença de Deus. Através do sangue de Jesus e da obra de Cristo, nós podemos adentrar confiadamente ao trono da graça. Agora nós não precisamos mais que alguém vá até Jesus, vá até Deus por nós e ofereça algum sacrifício pelos nossos pecados, porque o sacrifício oferecido por Cristo, ele é eterno. E agora a gente pode viver confiadamente, entrando na presença de Deus, porque o que Cristo fez nos deu acesso eterno à presença do Pai. Agora você não precisa de uma agenda, você não precisa de um intermediador, você não precisa que uma pessoa fale sobre os seus pecados para Deus. Agora você, diretamente, em comunhão com Deus, pode adentrar confiadamente ao trono da graça, porque Cristo fez um sacrifício por você. O sangue de Cristo é o responsável para nos dar a confiança de entrar no trono da graça. Então eu quero te dizer o seguinte, que o trono da graça, ele não é acessado com confiança na semana em que você não pecou. O trono da graça não é acessado com confiança porque você fez uma boa obra. O trono da graça não é acessado com confiança porque você não mentiu essa semana. O trono da graça não é acessado por confiança porque você não passou alguém para trás. O trono da graça não é acessado por confiança porque você impediu alguém de fazer algo mal. Não, irmãos. O trono da graça só é acessado por confiança porque Cristo nos deu esse acesso. E é por isso que nós temos que ter no nosso coração o porquê que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Porque senão nós vamos achar que é por nosso mérito, nós vamos achar que é pelo nosso esforço, nós vamos achar que é porque nós somos bons, mas na verdade é porque Ele foi bom, Ele foi misericordioso, Ele continua sendo, e através do seu sangue, Ele nos deu esse acesso. Amém? O teólogo Walter Henriksen, ele nos diz que nos impérios do Oriente Médio, durante os tempos bíblicos, só uma pessoa tinha permissão de entrar na presença do rei sem ser convidado. E essa pessoa que podia entrar na presença do rei sem ser convidado era o seu filho primogênito, o herdeiro do trono. Ele nos diz que nem a própria rainha tinha permissão para entrar na sala do rei e falar diretamente com ele sem agendar um horário, sem uma permissão. E fazendo um paralelo com esse texto, fazendo um paralelo com o Evangelho, Jesus, o filho primogênito, ele nos deu esse livre acesso para que a gente possa entrar na sala do rei e falar com ele quando a gente quiser. A gente não precisa de avisar ele mais. A gente não precisa de um convite mais, irmãos. O convite de Deus já foi feito para você, lá na cruz.
Agora, a partir de hoje, não tem um convite, não tem um chamado, é eu e você, colocando o nosso coração diante do trono dele, dizendo: Deus, eu agradeço pelo sacrifício de Jesus, eu estou aqui para me relacionar com o Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto da nossa palavra. Achegamos ao trono da graça. Chegamos confiadamente ao trono da graça. E agora? Agora nós recebemos a misericórdia de Deus. O segundo ponto é sobre o recebimento da misericórdia. O escritor de Hebreus, ele faz uma distinção. Ele diz o seguinte: que nós devemos achegar, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. E por que ele faz essa distinção? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a misericórdia que está disponível diante desse trono da graça é como se fosse um presente que estivesse estendido a nós. E o nosso papel é chegar até esse trono, estender as nossas mãos e pegar esse presente. Mas a graça para socorro em momento oportuno, ela deve ser achada, porque dependendo do momento, nós vamos precisar de uma graça diferente. Então a misericórdia é uma misericórdia que ela se renova todas as manhãs, independente do que você faça. A misericórdia de Deus, ela está sobre nós, através do trono da graça, todos os dias, entregue para que a gente possa esticar as nossas mãos e a gente possa pegar ela. O teólogo inglês Westcott, ele faz a distinção da misericórdia e da graça de Deus de um modo sucinto. Ele diz o seguinte, que a misericórdia, ela deve ser tomada, porque é estendida ao homem no momento de sua fraqueza. Já a graça é para ser buscada, porque o homem vai necessitar dela de acordo com a sua necessidade. Para ser bem simples, irmãos, eu acho que todos nós sabemos, mas a misericórdia de Deus é quando nós fazemos algo e nós merecemos um julgamento ou uma punição, mas Deus, ele decide nos absolver ao invés de nos julgar. A misericórdia de Deus é quando nós precisamos que os nossos erros sejam cobertos pelo amor e misericórdia dele. A misericórdia de Deus está estendida para nós todos os dias, para que a gente tenha acesso a ela, não só para que os nossos pecados sejam perdoados, mas para que a gente tenha um refrigério e continue andando na presença de Deus conforme ele deseja. E eu sei que falando assim parece ser simples, eu sei que falando assim parece ser fácil a chegar até o trono de Deus para receber misericórdia, mas eu também sei, irmãos, que a gente não tomar cuidado, nós chegamos a esse trono para receber misericórdia, e quando nós erramos, nós chegamos a esse trono não com confiança, mas com medo, porque nós acreditamos que o nosso erro, ele vai ser refletido pela luz do trono. Nós acreditamos que quando nós erramos e chegamos até o trono, aquele erro vai nos impedir de ter acesso à presença de Deus. É como se a luz do trono mostrasse toda a nossa nudez. E aí o nosso instinto é fazer a mesma coisa que Adão fez, é dizer: Deus, eu estou nu e eu não quero contato com o Senhor não pode me ver, eu preciso de me esconder, eu preciso de esconder a minha nudez. Mas eu quero te dizer que quando nós chegamos ao trono da graça, a luz do trono, a iluminação do trono, ele não mostra a sua nudez, porque você está coberto pelo sangue de Cristo. Ao invés de Deus olhar para as suas falhas, os seus erros e pelo aquilo que você fez, ele está olhando pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, e por isso a misericórdia estará estendida sobre você. Não há espaço para que o seu erro seja colocado em holofote ou num telão, porque o que está em evidência, irmãos, não é a nossa vida, mas a vida de Jesus através de nós. Então esse não pode ser um empecilho para a gente chegar através do trono com culpa ou com desconfiança, porque a partir de a morte de Cristo e a ressurreição dele, nós temos misericórdia a todo momento disponível para nós. E a palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 8, que uma certa vez uma mulher foi pega em adultério, e alguns escribas pegaram ela e levaram até Jesus, e eles disseram: olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar ela pelo que ela fez. O que o Senhor nos diz? Irmãos, até aquele momento, aquela mulher estava recebendo tudo o que ela merecia.
Não estou dizendo que eu, Carlos, acho que ela merecia. Estou dizendo que a lei dizia que ela merecia. E os escribas levaram ela até Jesus e disse: olha, o que ela merece de acordo com a lei é o apedrejamento. E nós sabemos que Jesus, ele diz o seguinte: olha, se vocês não têm pecado, quem não tem pode atirar a primeira pedra. E nós sabemos também que ninguém atirou nenhuma pedra. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele diz: então eu também não te condeno. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: até encontrar com Jesus, aquela mulher estava recebendo o tratamento que ela merecia. Mas quando ela encontra com Cristo, ela recebe misericórdia de Deus. E mesmo que ela merecesse, Jesus decide não condenar ela. Jesus era o único naquele momento que tinha poder e o direito de pegarem uma pedra para apedrejar aquela mulher. Porque ele sim não tinha nenhum pecado. Mas através da sua bondade e da sua misericórdia, ele decide não fazer. Essa é a nossa vida, irmãos. Quando a gente chega até Jesus, nós encontramos misericórdia. A pessoa do seu lado, do seu trabalho, da sua faculdade, pode não ter misericórdia com você, mas Jesus, ele tem misericórdia disponível diariamente para nós. E a importância da gente entender sobre isso e sobre essa misericórdia é que, quando nós nos afundamos nos nossos pecados, quando nós nos afundamos nos nossos erros, e não entendemos que existe uma misericórdia de Deus para nos renovar, nós corremos o risco de deixar o propósito divino para viver aquilo que nós desejamos viver naturalmente. A Bíblia também nos conta a história de Pedro. Certa vez, os discípulos estavam em uma conversa e Jesus anuncia para eles que ia ser entregue aos romanos e que todos eles iam abandonar. E aí Pedro diz o seguinte: eu não, Senhor, eu não vou te abandonar. Eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor, eu não te abandono. E aí Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, você pode ficar tranquilo que antes do galo cantar você vai me trair não só uma vez. Você não vai me abandonar uma vez não, mas 3. E nós sabemos que quando Jesus ele é pego pelos romanos, inicialmente Pedro até tenta realmente defender Jesus de uma maneira errada, mas tenta. Ele tira a espada, corta a orelha de um soldado romano. Jesus repreende ele, cura aquela orelha. Mas depois disso, Jesus é levado, todos os discípulos são deixados, ou na verdade todos os discípulos o deixam. E algumas pessoas encontram com Pedro e dizem o seguinte: não é você que estava com Jesus? Ele diz: não, eu não. Mas você fala igual ele, vocês se vestem igual ele, vocês andam igual ele. Não era você não? Não, eu não. E Pedro faz isso por 3 vezes. Ele nega Jesus por 3 vezes. Cristo é morto, Cristo é crucificado. E Pedro, por naquele momento não entender a misericórdia de Deus, ele se afunda em culpa, em decepção e amargura. E a Bíblia nos diz que, ao invés de esperar a ressurreição de Cristo, como Cristo já havia anunciado, Pedro ele volta a pescar com os seus amigos e discípulos. Irmãos, Pedro ele foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Mas quando ele nega a Cristo e se sente culpado e não entende a misericórdia de Deus, ele deixa o seu propósito divino, que era ser pescador de homens, e volta a ser pescador de peixes. Então é necessário que Jesus ressuscite e que tenha uma conversa individual com Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então volta a apacentar minhas ovelhas. Irmãos, quando nós não entendemos que existe uma misericórdia de Deus sobre nós, nós vamos achar que todas as vezes que a gente negar a Cristo vai ser a nossa última vez. E aí a gente vai perder o nosso destino e o nosso senso de propósito. E ao invés de caminhar para o nosso alvo, que é Cristo, nós vamos parar e vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antigamente na nossa velha vida. Porque a gente não vai ter um refrigério da misericórdia de Deus. O que a gente vai ter é culpa e decepção com a gente mesmo. E como que a gente faz para suportar esses momentos de dificuldade? Como a gente faz para passar por esses momentos de dor e por essas situações? É aí que a gente entra no terceiro ponto. E o terceiro ponto é achando graça em momento oportuno.
O escritor de Hebreus nos diz que quando nós chegamos ao trono da graça confiadamente, existe uma manifestação, uma porção de graça, que ela é entregue para nós, para o nosso socorro, dependendo do momento que nós estivermos passando. E uma manifestação dessa graça é expressa em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero repetir o versículo 9, que diz o seguinte: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o apóstolo Paulo estava expondo alguns fatos da vida dele com o Evangelho. E neste capítulo ele estava dizendo o seguinte: que ele foi elevado a um lugar de revelação, onde ele viu coisas e ouviu coisas de Deus e sobre Deus, que nem seria lícito aos homens pronunciar. E ele diz o seguinte: eu fui colocado nesse nível, e para que eu não ficasse prepotente, para que eu não ficasse arrogante, para que a soberba não tomasse conta do meu coração, foi colocado um espinho na minha carne. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais perseguidas do Evangelho. Ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por cobra, ele foi aprisionado, chicoteado, irmãos, apedrejado, tudo que tinha para sofrer, ele sofreu. E como, irmãos, que um homem é capaz de sobreviver a uma picada de cobra, a chicotadas, a prisões, a apedrejamento, a naufrágio? Como que um homem, naturalmente falando, seria capaz de suportar todas essas coisas? E ele mesmo nos diz que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Perceba que o apóstolo Paulo diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse isso da vida dele, mas que Cristo respondeu: a minha graça te basta. Irmãos, existem situações em que nós só vamos conseguir passar por elas através da graça de Cristo, porque, como eu disse, a graça de Deus, ela não se manifesta apenas através da salvação, mas a graça de Deus, ela também está disponível para nós, para fortalecimento, para encorajamento, para que nós possamos suportar coisas que nós não seríamos capazes de suportar naturalmente. Como eu disse, a graça, ela não é um voucher para que a gente possa se limpar o tempo todo, mas ela também é uma força para que a gente evite cair na mesma sujeira o tempo todo. Se você levanta, meu irmão, todos os dias, e você continua mentindo todos os dias, a graça de Deus está disponível não só para te salvar e te limpar todos os dias, mas para te ajudar a não mentir mais. Se você acorda todos os dias e você não sabe lidar com a sua esposa ou com o seu marido, eu quero te dizer, irmão, a graça de Deus, ela está disponível através do trono, não só para salvar a sua família, mas para ajudar a sua família a viver de acordo com o testemunho de Cristo. O trono da graça de Deus está disponível para que a gente possa viver uma vida conforme Cristo viveu, porque assim como diz no versículo 15, o escritor de Hebreus, Jesus foi tentado em todas as coisas assim como nós fomos, mas com uma diferença: ele não pecou. Irmão, se você sabe o que é a tentação que você vive, imagina Jesus, que passou por ela também, mas ele não pecou. Eu quero te dizer que a graça de Deus está disponível para que você vença esse pecado. E o pecado não é vencido, irmãos, através do seu mérito. Não adianta você contar: essa semana eu fiquei 100, 2 dias eu fiquei 100, achando que você sozinho vai conseguir vencer algo que só Cristo foi capaz de vencer. O sangue de Jesus, ele veio para nos lavar, para nos purificar, para nos salvar, mas ele veio também, irmãos, para nos fortalecer e nos fazer a imagem e a semelhança dele. O sangue de Cristo, ele está disponível tanto para nos salvar,
mas também para nos empoderecer, nos dar empoderamento, para que a gente possa vencer as situações adversas das nossas vidas. Existem situações, irmãos, como o apóstolo Paulo passou, que somente a graça de Deus vai poder nos sustentar. E eu quero te dizer que a graça salvadora de Deus, ela manifesta sim a glória de Deus. Quando alguém é salvo por Cristo, a glória de Deus é manifesta. Mas eu quero te dizer que quando alguém supera as adversidades e as tentações através da graça de Deus, a glória de Deus também é manifesta nesse momento. Quando alguma pessoa olha para você que pecava o mesmo pecado todos os dias e agora não peca mais, através da força da graça de Deus, a glória de Cristo está sendo revelada pelo poder dele. Porque a pessoa não está olhando para você e dizendo, tá, Cristo te salvou, mas ela está dizendo, Cristo te salvou e Ele te mudou. Eu conhecia você e eu sei que você não seria capaz de fazer isso. Como você fez? E esse é o momento, irmãos, da gente declarar, foi pela graça de Deus. A graça de Deus não é um bordão que a gente tem que falar a todo momento e deixar de usufruir do poder. Nós temos que nos lembrar que o poder da graça de Deus está disponível para nós em todas as circunstâncias, todas. Se você tem uma situação no seu trabalho que você não consegue passar naturalmente, meu irmão, eu quero te dizer, a graça de Deus está disponível para te ajudar. Se você tem uma situação na sua família que você acha que não tem salvação, eu quero te dizer que a graça de Deus está disponível para te ajudar. Porque pela graça de Deus, Jesus quer nos dar autoridade sobre aquilo que nos prendia. Só para finalizar, eu quero falar sobre um texto em que Jesus, em João 5, ele estava chegando em Jerusalém, e ele chega em um tanque, chamado tanque de Betesda, e ali ele vê um homem que estava deitado e enfermo há mais de 38 anos, então Jesus chega até ele e diz o seguinte, você quer ser curado? E aí o homem diz para Jesus, olha mestre, é o seguinte, quando a água se move, tem que pular lá dentro para ser curado, só que tem 38 anos que eu estou aqui, e aí quando eu tento entrar para dentro da água, tem um monte de gente que vai antes de mim, e não tem ninguém para me ajudar e me colocar lá dentro, não tem ninguém para me carregar e me jogar lá dentro, então sempre que eu tento chegar até as águas, alguém já pulou antes de mim. E Jesus diz o seguinte para ele, pega o seu leito, levanta e anda. E aquele homem ele é curado e sai levantando com o seu leito debaixo dos braços. Eu quero te dizer, meus irmãos, que a graça de Jesus, além de nos salvar, ela também está disponível para nos libertar daquilo que nos aprisiona. E não só te libertar, mas te dar autoridade sobre aquilo que te aprisionava. Irmãos, você não vai ser só liberto do leito que você carregava, mas você vai ser colocado em uma autoridade para carregar esse leito. Existem situações que realmente nos aprisionam, mas a graça de Deus ela é suficiente para nos libertar. E para isso a gente tem que buscar essa graça. Buscar essa graça de Deus diariamente, através do acesso ao trono da graça. Porque como nós dizemos e nós já entendemos, a misericórdia, ela é recebida, mas a graça ela é achada. Eu quero te encorajar para que se você está passando por alguma situação que você não consegue vencer, que você não consegue ver vitória, eu quero te dizer que a graça de Deus, ela consegue vencer por você. Deus, Ele tem prazer em te salvar, porque a salvação do homem reflete a glória dele. Mas eu quero te dizer que Deus também tem prazer em te fazer parecido com Jesus. Eu quero te dizer que Deus tem prazer em te colocar em autoridade sobre o pecado. Porque para Deus, irmãos, não interessa para Ele te salvar, mas ver você se sujando diariamente com as mesmas coisas. Ele quer te limpar, Ele quer te salvar, mas Ele quer te deixar limpo. Ele quer te conservar limpo. Ele quer te colocar em um caminho em que você não vai pisar na lama, e que se você pisar, não quando, mas se você pisar, aí sim, o trono da graça vai estar disponível para te limpar. Porque nós não servimos a um Deus que tem o trono do pecado, mas nós servimos a um Deus que tem um trono da graça disponível diariamente para nós. Eu quero dizer uma frase para vocês que diz o seguinte:
nós precisamos entendermos que a misericórdia de Deus cobre o que nós não deveríamos ter feito, mas a sua graça nos dá poder para fazer o que nós devemos fazer, mas não temos a oportunidade ou não temos a força necessária. Existem coisas que Deus colocou na nossa vida que nós devemos fazer, mas que às vezes a gente não vai conseguir. Mas a graça de Deus é para esse momento, para aquelas coisas que nós não conseguimos fazer. Às vezes a gente não consegue vencer um pecado, às vezes a gente não consegue cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Às vezes não, eu quero te dizer que naturalmente você não consegue. Mas é por isso que Deus nos disponibilizou a graça dele, para que a gente consiga sim passar por esses momentos, superar os nossos pecados e cumprir o nosso propósito de acordo com a vontade de Deus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero fazer uma breve oração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, com o entendimento de que nós temos um acesso a esse trono da graça, porque Cristo nos deu essa condição de herdeiros e filhos de Deus. Com o coração quebrantado nós podemos ter acesso à presença do Pai, e eu quero te convidar a acessar essa presença nesse momento. Acessar essa presença para receber misericórdia. Você que se sente carregado, se sente culpado, eu quero te dizer que Jesus, Ele já cobriu o seu passado, e Ele já se esqueceu daquilo que você não deveria fazer. Nós devemos também manter o nosso coração firme em oração, para que a gente possa encontrar graça para socorro nos momentos oportunos. Então, seja qual for o momento que você estiver passando, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for o pecado que você deseja vencer, eu quero te convidar a realmente acessar esse trono e pedir graça de Deus, para que os objetivos e os propósitos de Jesus possam se cumprir na sua vida. Pai, nós oramos nesse momento para que a sua glória seja revelada. Nós nos achegamos até o Senhor, Pai, porque nós sabemos que nós não merecíamos ter acesso à sua presença, mas através da obra e do sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós pedimos, Pai, mantenha o nosso coração humilde, mantenha o nosso coração quebrantado, mantenha o nosso coração conectado ao Senhor. Pai, traga às nossas mentes, aos nossos corações, que nós temos um privilégio de acessar diariamente a sua presença. Jesus nos deu um desejo de se encontrar com o Senhor todos os dias, de orar ao Senhor todos os dias, de ler a sua palavra todos os dias. Pai, nos traga a verdade no nosso coração, o entendimento que se a gente precisar, a gente pode ir até o Senhor para nos lavar, mas que o nosso desejo seja não entrar em nenhuma sujeira que desagrade o seu coração. E para isso, Jesus, que o Senhor possa derramar graça para o nosso socorro, que nos momentos de tentação, Jesus, nós possamos recorrer a você, que nos momentos de tentação, antes mesmo da gente pecar, que a gente possa olhar para o Senhor e dizer: Jesus, derrame a sua graça sobre mim. Jesus, me ajude a passar por essa tentação. Jesus, me ajude a passar por essa situação, porque eu não consigo, mas eu sei que o Senhor já conseguiu por mim. Então, Deus, que o seu sangue, que o sangue do seu Filho possa ser mais que suficiente para nos encorajar a alcançar o nosso propósito, a alcançar o nosso alvo, a terminar a nossa carreira, a guardar a nossa fé. Jesus, que nós possamos ter a ciência de que o Senhor é único, o Senhor é necessário e o Senhor está disponível todos os dias das nossas vidas para nos ajudarmos a ser cristãos melhores, maridos melhores, filhos melhores, esposas melhores, profissionais melhores, estudantes melhores. Jesus, que através da sua graça a glória de Deus possa ser manifesta, que através da sua graça as pessoas possam olhar para nós e elas possam entender que não existe mérito, mas existe amor e favor derramado sobre a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Permaneça com seus olhos fechados. Repita comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus,
nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Eu entendi que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e essa mesma graça me santifica. Por isso, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração, confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Amém. E ainda com os olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, se nesta noite você fez essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Eu vejo mãos levantadas. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, eu te apresento cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que ergueram as mãos. Eu te peço, ó Deus, que a tua graça salvadora venha abraçá-los nesse momento, ó Deus. Que a tua bondade possa envolver esses corações e que eles possam desfrutar desde já do poder regenerador do teu Santo Espírito, ó Pai. Eu te agradeço porque novas histórias estão sendo consolidadas nessa noite, ó Pai. E que cada uma dessas vidas, Pai, possam caminhar debaixo do seu favor, debaixo da sua graça, crescendo dia após dia, por meio do discipulado proposto pelo Senhor, ó Deus. Que esses corações mantenham-se aquecidos e que essas almas sejam robustas da verdade da sua palavra, Pai. Livra a vida dos nossos novos irmãos de todo o mal, porque hoje é o primeiro dia do resto da vida deles, onde tudo se faz novo, Pai, nesses corações e nessas famílias, Pai. Por isso, como igreja, nós abençoamos nossos irmãos, nossas irmãs, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. A mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Então, meu irmão, se porventura, como foi dito, você tem enfrentado algum tipo de obstáculo no que diz respeito à sua fé, algum pecado que você tem ali lutado semana após semana, entenda que o que vai te capacitar a superar isso é a graça de Deus, porque na nossa própria força não adianta, no nosso braço a coisa não acontece. Existe uma frase aí fora que alguns treinadores vão dizendo que o ser humano, que você tem que ser uma melhor versão de você mesmo. Deixa eu te falar, isso no Evangelho não funciona. Deus me livre de ser uma versão, a melhor versão de mim mesmo. Eu quero ser uma versão de Cristo Jesus. O nosso alvo, o nosso modelo, o nosso paradigma é Jesus Cristo de Nazaré. Então não quero ser uma melhor versão de mim mesmo. Eu quero ser como meu Senhor. O que vai me capacitar a viver isso é a graça de Deus, que nos salvou, que nos santifica, que nos capacita e vai nos fazer trilhar esse caminho de santificação, onde dia após dia ficaremos menos parecidos com o velho homem e mais parecidos com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Meu irmão, a graça de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, sobre o seu coração. Basta você se apropriar por fé, porque já é uma realidade liberada sobre o seu coração. Creia nisso, creia nessa verdade, e eu creio que a sua vida daqui para frente vai ser completamente diferente. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana graciosa e abençoada na presença do nosso Deus. Deus abençoe vocês.